queridos, temos uma outra questão bastante intrigante. O calor latente do gelo, quer dizer, da água sólida, que estará passando para o estado líquido. Então, é o calor latente de fusão. No caso da água, posso dizer então, como texto, calor latente do gelo. É 6 kJ por mol. E o calor latente da vaporização, da água líquida para a água vapor, é 40 kJ por mol. Isto é, o calor latente acontece a 0 graus e o calor latente da vaporização acontece a 100 graus. Para os esquecidinhos, lembra, a água passa do estado sólido para o estado líquido e estaciona como se for um patamar. Este patamar caracteriza que a temperatura não está aumentando, apesar do tempo em minutos estar se passando. Apesar de o tempo passar, a fusão se mantém igual. Todo o calor que é dado para o gelo vai para a quebra das suas forças intermoleculares. Uma vez no estado líquido, a mesma coisa se repete ao passar do estado líquido para o estado de gás. Esta pausa na temperatura constante é o calor latente, que serve para terminar de quebrar as forças intermoleculares que ainda existem na água no estado líquido. Claro, vaporiza em qualquer temperatura, mas como nós vamos utilizar temperatura correta, nós temos que determinar em que ponto que eu quero. O calor latente é a 100 graus, enquanto que o calor latente de fusão é a 0 graus. Bom, perguntinha inteligente. Determine os ΔS. Qual é a variação de entropia na fusão e qual é a variação da entropia na ebulição? Lembrando que a entropia será maior se houver desordem. Ora, na fusão, tu tem a passagem do estado sólido para o estado líquido. Se é uma passagem do estado sólido para o estado líquido, o ΔS é positivo. Tanto quando passa na fusão, quanto passa para o estado de vapor, na vaporização. Portanto, eu já sei que o sinal dos ΔS serão positivos. E aonde que eu encontro o tal ΔS? Eu encontro o ΔS na energia livre de Gibbs, que tem um detalhe. A situação do estado físico abaixo de 0 graus é um estado físico apenas, é o estado físico sólido. Acima de 0 graus só tem o estado físico líquido. Acima de 100 graus só tem o estado físico gasoso. Isso na pressão normal de uma atmosfera. Porém, quando atinge os 0 graus, tu terás um estado, uma situação heterogênea, porque tu terás o estado sólido assomado com o estado líquido. Então, tenho dois estados físicos. É uma substância só, H2O, mas num material heterogêneo, porque cada estado físico é uma fase diferente. Da mesma forma, aqui em cima, eu tenho o líquido vaporizando e o vapor se formando. Tenho, portanto, um equilíbrio. Sólido para líquido, líquido para sólido, sem alterar a temperatura. Portanto, meus queridos, a fusão tem ΔG igual a 0. E a ebulição tem ΔG igual a 0. Por quê? Porque uma situação faz-se em equilíbrio se o ΔG for igual a 0. Se o ΔG der 0, o sistema está em equilíbrio. Não foi o nosso caso. O nosso caso ou era positivo não espontâneo, ou era negativo espontâneo. Muito bem. Bom, sendo que o ΔG é igual a 0, eu tenho que admitir de que o ΔH seja igual ao TΔS, ou
que o T delta S seja igual ao delta H. Esta questão interessante, como trata de patamar, não havendo mudança total do estado físico, há um equilíbrio, sendo equilíbrio, o ΔG é igual a zero. Aí dá para trabalhar, porque as informações que eu tenho é o ΔH do estado de gelo, que é, então, 6. E eu tenho o ΔH do estado da vaporização. Muito bem, que é 40. Posso determinar, isolando, o ΔS. Quanto que é o ΔS? Nos dois casos, a pergunta é a mesma. Nos dois casos, usaremos a mesma expressão. O ΔS será o ΔH sobre T. A variação de entalpia sobre a temperatura absoluta. Tá certo? Lembra? Se isso é igual a zero, zero igual a ΔH menos T ΔS. Se aqui é zero, manda o teu ΔS passear. Se ele passeia para o lado de lá, troca o sinal. Igualaram-se as partes. Agora, é uma questão pura e simplesmente de substituição. Observemos o detalhe, não houve malandragem, não há um pega-trouxa. A unidade está sendo igual. Se a unidade está sendo igual, fico mais tranquilo. O calor latente é de quanto? 602, e a temperatura é a 0 graus, 273,15. 0 graus ou temperatura Kelvin nesse valor. Muito bem, então o 6,2 é kJ por mol e a temperatura é apenas Kelvin. Bom, aí vamos usar a nossa calculadorazinha. Antes, porém, vamos poder analisar que o ΔS então terá quais unidades? As unidades que ele terá será kJ por mol e por Kelvin. Essas são as unidades do ΔS, variação de entropia. Muito bom. Calculadora na mão, resposta na ponta da língua. 602 por 273,15, que é a temperatura a 0 graus, em Kelvin naturalmente, vai me dar 0,022. Este é o valor da variação da entropia. A entropia aumentou? Aumentou. Porque na formação de gelo, onde as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio são superestáveis, estarão quebrando, transformando-se em água líquida, onde ainda existem forças intermoleculares chamadas ponte de hidrogênio, ou antigamente ponte de hidrogênio, ou atualmente ligações de hidrogênio. Há uma bagunça formada, mas uma bagunça pequena. Houve uma desorganização baixa. A variação de entropia é muito irrisória. Então, prova-se que no estado líquido ainda existem forças intermoleculares. Bom, a mesma situação agora para o estado de vapor. A variação de entalpia, indicada por 40,7, nas unidades kJ por mol, serão divididos pela temperatura de 100 graus, que somados aos 273 me darão então 373,15 Kelvin. Aonde, naturalmente, a unidade será igual, vai remanescer a grandeza kJ, vai remanescer a grandeza mol no denominador e vai aparecer o Kelvin no denominador. A divisão de 40,7 por 373,15 está me dando 0,109.
Muito bem. A grandeza, a variação de entropia da transformação das moléculas no estado líquido para as moléculas no estado de vapor está sendo de 0,1. E a pergunta número 2 dessa mesma questão é: explique por que a variação de entropia de fusão é pequena e por que a variação de entropia na vaporização é grande. Ora, pelo simples fato de que haverá maior desorganização do sistema na evaporação. Na evaporação das moléculas, com toda aquela energia que as moléculas vão receber, vai haver uma cinética muito maior e vai fazer com que elas se afastem, já que quebrou-se a parte que os unia, que eram as ligações de hidrogênio. Quando há maior desorganização, daqui para cá, haverá maior variação de entropia. Tá certo? Muito bem.